vivendo uma crise terrível. Para quem não está sabendo, o governo caiu, o presidente caiu, o primeiro-ministro caiu, é manifestação de estudantes, de trabalhadores nas ruas, é prédio pegando fogo, é gente fugindo, é aeroporto fechado, tem mortes, bastante mortes, muitos feridos, e eu vou explicar tudo para vocês não se perderem o que está acontecendo hoje, nesse momento, no Nepal. Nesses dias começaram, hoje foi o dia mais pesado, tá bom? Então é o seguinte, já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo, porque eu trago de forma clara, direta, objetiva aqui para vocês, tá bom? Então quem é inscrito no canal sabe que se curte esse vídeo logo do início, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, e é o que a gente precisa aqui no canal. Então vamos lá, eu vou usar apresentação de slides. Então assim, se vocês gostarem da apresentação, que já tem um tempo que eu não faço, mas eu sempre fiz aqui a apresentação de slides, porque fica mais fácil da gente entender. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, porque eu posso fazer outros vídeos assim também, que acho que fica mais fácil da gente compreender e para me organizar também. Enquanto eu vou tomando meu cafezinho aqui, eu tô pequenininho aqui em cima, porque eu vou encher a tela aqui de informações para vocês, para não ficar na frente, tá bom? Vamos lá, crise no Nepal. Primeiro vamos entender os antecedentes, tá? O que levou a essa crise no Nepal, de forma clara e objetiva. São críticas às desigualdades sociais e casos de corrupção. Então, o Nepal, por exemplo, tem uma taxa alta de desemprego, para mais de 20%. Você tem muita empresa privada chegando no Nepal tendo concessão e gera muito desemprego lá. Enfim, o Nepal, historicamente, ele era uma monarquia que a gente chama de monarquia absoluta. Então você tinha um monarca que reinava de fato. Isso durou mais de 200 anos, tá? Isso é fato. E ele se tornou uma república democrática em 2008. É muito recente a história republicana do Nepal, certo? E é uma república democrática e secular. O que significa secular? Houve a separação entre o Estado e a igreja ou as igrejas. Então, o Nepal ele é uma república democrática e secular. Ainda que a gente faça críticas, por exemplo, muitas vezes vão fazer críticas ao modelo de democracia, tá? E aí, como é uma república nova, teve um processo antes da criação da república, da proclamação da república, você teve uma guerra civil que durou ali cerca de 10 anos para destituir a monarquia, acabar com os privilégios da monarquia e estabelecer uma república. Então você teve essa guerra civil. E aí começa uma disputa entre partidos políticos. O que o Nepal vive é uma constante disputa entre partidos políticos. Você tem, a maioria são partidos de esquerda. Então você tem partidos comunistas, social-democratas, partidos socialistas, mas também tem partidos de direita e tem até partidos, ainda que muito, com uma representação muito pequena, você tem partidos monarquistas no Nepal, acreditem ou não. Ou seja, por isso que é uma república democrática. É uma república democrática, só que desde o início, os governos de esquerda, sejam comunistas ou sejam social-democratas, que aí não são comunistas, eles conseguem ter maioria no parlamento, eles são mais fortes, eles conseguem governar o Nepal. Então você tem essa disputa por poder. O Nepal, ele se tornou então uma república democrática secular e ela é parlamentarista. O que significa isso? Significa que nós temos um parlamento, que na verdade é bicameral, você tem duas casas, tá, no parlamento, e você tem representantes eleitos pelo povo, e aí você tem a escolha do primeiro-ministro ou do premier. E aí você também tem o presidente, é parlamentarista. Lembrando que no parlamentarismo, quem governa de fato, que é chefe de governo, é o primeiro-ministro. O presidente ele é um chefe de Estado. Mas nesse momento que a gente está falando de crise, foi todo mundo aí, tá bom? Já entendendo, então, o porquê de uma crise, disputa política, muitas vezes opressão, economia, desigualdades sociais, altas taxas de desemprego, a gente chega no momento atual. Aí você tem um estopim. O movimento atual, no dia 4 de setembro, o governo nepalês, para a gente todo mundo entender, ele decretou o bloqueio de cerca de 24 a 26 plataformas online, tá? De redes sociais. O Facebook, o Twitter, o YouTube, LinkedIn, tá bom? Reddit, vários aplicativos, várias redes sociais. Qual foi a justificativa? Evitar fake news, segundo eles, e
que eles precisavam que as pessoas se registrassem. Eles estabeleceram, o governo lá estabeleceu uma nova lei, uma nova regra, de que para você utilizar a rede social, você tem que ter um CPF. É uma forma de evitar crimes online. Então, assim, para você entrar, isso é muito comum, inclusive, para quem não sabe, tá? Tô tomando meu café aqui. No continente asiático, tá? Não é só no Nepal. Por exemplo, Coreia do Sul, você tem também um controle muito rígido. Ah, mas a Coreia do Sul, a Coreia do Sul mesmo, você tem um controle muito rígido de utilização, inclusive de identificação para utilização de internet. Você tem essas questões. A justificativa é uma regulamentação. Espera aí, gente, Pedro do futuro para passar uma informação importante, porque eu acho que faltou isso no vídeo. A briga vem com as big techs, tá? Então, assim, eu falei também sobre justificativa, utilizar isso como justificativa por conta de corrupção, de má gestão de governo, também. Mas a briga vem com as big techs, que as big techs funcionam como um mecanismo de abertura de mercado do capital dos Estados Unidos nos países. Tá bom? Então acho que é muito importante falar sobre isso, porque a gente precisa fazer essa crítica, tá? Então existe sim uma briga das big techs com os governos, tá bom? Então fica aí que principalmente as redes sociais, elas vão influenciando cada vez mais os jovens e isso é proposital. Ah, então dá para dizer que os Estados Unidos têm uma participação no que está acontecendo, como em vários outros momentos no mundo, como, por exemplo, o que eles chamaram de Primavera dos Povos Árabes e tal. Sim, tem isso sim, acho que é muito importante destacar. Só que isso gerou um caos no Nepal. Por quê? Porque entendam que é uma bola de neve que vai cada vez mais crescendo. Começaram as manifestações em massa na capital Katmandu. Então, essas manifestações foram feitas principalmente por jovens estudantes, começam ali o que a gente fala, a geração Z, certo? Começaram a queimar prédios. A cultura pop teve muito envolvida, então você teve muita bandeira do One Piece, né, do mangá barra anime. One Piece, muitos jovens foram para as ruas protestar e eles foram reprimidos violentamente, certo? Então começou uma onda de ataques, edifícios públicos sendo incendiados, muita coisa. Os jovens começaram a ir para as ruas mesmo para protestar, e aí você teve confronto com as guardas nacionais, com a Polícia Nacional. Até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 19 pessoas morreram e centenas já ficaram feridas, tá bom? Ainda no dia 8, que é ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 9, que ainda está tendo desdobramento, o governo revogou a proibição das redes sociais. Ele falou assim, ó, deixa de valer. Então tá, vamos voltar a ser como era antes. Só que o caos já estava instalado. E eu quero que vocês entendam que a questão das redes sociais, da população indo para as ruas, também foi um que a gente chama de estopim. Não tem o estopim lá da Primeira Guerra Mundial, a morte do Francisco Ferdinando? Na verdade, os motivos eles são muito além. Então, isso é o estopim. Então, não adiantava mais. Lembra aqui no Brasil dos 30 centavos da passagem? Não era por conta só do aumento. Era também, tá? Mas é por uma questão de investimento, de corte de educação. Lembra disso? Então é isso. Então quero que vocês entendam o seguinte. E aí, por conta disso, ontem, a população continuou, os jovens continuaram indo para as ruas. O ministro do interior, que é esse cara aqui, ó, deixa eu anotar aqui, ó, que é o Ramesh, desculpem as pronúncias, Lekar, ele assumiu a responsabilidade ao ministro do interior e renunciou, né? Mas ele renunciou assumindo a responsabilidade pela repressão do governo em cima dos manifestantes. E aí o movimento continua. O que nós temos aí? Falei para vocês que ia ser direto objetivo aqui. Se tiver mais desdobramentos, eu vou fazer mais vídeos aqui para vocês, tá bom? O primeiro-ministro, opa, agora vou me tirar daqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, quem sabe faz ao vivo, porque agora acho que não vai ter um negócio, opa, vamos colocar aqui, ó, um pouquinho maior até. O primeiro-ministro, certo? Que é esse aqui, o K.P. Sharma Oli, que é do Partido Comunista do Nepal, renunciou. Mas não só ele, o presidente, que é o Ramchandra Poudel, do Congresso Nepalês, que é um partido
Social-democrata, não é partido comunista, tá? O presidente, então, ele era do Partido Social-Democrata. E diversos outros ministros também renunciaram e tentaram fugir e buscar abrigo, ou buscar abrigo em quartéis. O que acontece? O exército nepalês ele fechou o aeroporto internacional de Tribhuvan, interrompeu voos internacionais para tentar controlar o caos, impedir a saída de mais gente ou a entrada de mais pessoas. Então, qual que é a situação atual do Nepal? O Nepal está numa crise, está num caos, está sem governo. A gente tem que ver o que vai ser feito. Vai ser convocadas novas eleições para o Congresso, para as assembleias do Nepal? Serão escolhidos novos representantes? O que vai ser feito? Não é tão simples assim de se resolver com simplesmente troca de políticos, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Você tem muita gente falando, eu acho que é muito importante falando assim, o Nepal é uma ditadura comunista de esquerda como a Coreia do Norte. Não é. Você tem governos de esquerda muito mais fortes do que tudo no Nepal, certo? Mas você tem, a gente costuma falar que o Nepal tem uma economia mista, a iniciativa privada lá está crescente no Nepal também, mas você também tem a questão da força do Estado, tá? Então é diferente aqui. Mas você tem governos de esquerdas muito mais fortes do que os outros. Gostaram da nossa apresentação aqui? E se vocês ficaram até aqui, eu peço para vocês curtirem esse vídeo e também conhecer o nosso cafezinho Vero, que eu fico tomando aqui durante as apresentações, que é um café super gostoso, super saboroso e é um café por assinatura. Então, o café que eu estou sempre tomando aqui chama Vero, gente. Café Vero. É um café por assinatura. Você assina e mensalmente você recebe uma caixa da Vero super gostosa na casa de vocês. E aí, eu deixo o link da Vero aqui na descrição. Primeiro comentário. Primeiro comentário, não, desculpe. Primeiro link da descrição. E aí a gente tem um cupom de desconto. Se você gostar, quiser receber, quiser testar, quiser experimentar, que é o Café Dialético, tudo junto em maiúsculo, tá? Então, além de receber um café gostoso na casa de vocês, vocês ajudam o nosso canal. É isso. Obrigado, Vera. E é o seguinte, gente, obrigado também a todos vocês. Se vocês gostaram desse tipo de apresentação, que para quem está chegando agora não sabe, mas eu sempre fazia isso. Já tem um tempo que eu parei, que eu comecei a falar mais, mas se vocês gostarem, eu posso fazer mais, porque acho que detalhe é melhor, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários. Contribuam também. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!